Olá a todos, nesse vídeo a gente vai ver como instalar o Fedora usando, ajustando ele para ficar melhor para criar snapshots, né? No sistema de arquivos BTRFS. E eu vou mostrar também o que acontece quando você volta um snapshot numa instalação convencional do Fedora, né? Na instalação convencional do Fedora, o boot é separado. Como você pode ver aqui, eu estou com uma instalação limpa do Fedora 39. É possível ver aqui que tem uma partição de número 2 que ela contém XT4. Snapshots são uma característica dos sistemas de arquivos BTRFS. E quando você cria um snapshot para poder voltar ele ao sistema a um determinado estado que estava anteriormente, ele funciona bem para essa partição que contém esse sistema de arquivos. Mas o XT4 ele não tem suporte para esse snapshot, para snapshots. Então o que acontece? Dentro dessa partição aqui fica um kernel do sistema. Então o snapshot não consegue fazer entre aspas, o backup desses dados do kernel, porque o sistema de arquivos não suporta. Então, quando você volta o snapshot em uma instalação convencional, você acaba perdendo o boot no kernel mais recente, né? Você consegue acessar ele do kernel mais antigo, mas você perde do kernel mais recente, o que é inconveniente, né? Torna o processo inconveniente. Eu tô com como eu disse, eu tô com uma instalação recente. E veja que o kernel é um kernel antigo, né? Da época do lançamento, 6.5. Eu não fiz a atualização do sistema ainda. Eu vou iniciar o BTRF Assistant, que ele é o responsável por fazer snapshots, tá? É esse cara aqui. Principalmente a aba Snapper e Snapper Settings. Aqui eu vou criar um novo perfil, né? Eu vou dar o nome aqui, vou dar nome de root, que só vou fazer da raiz, não vou fazer o do home. E vou salvar. Aqui eu consigo criar agendar os tempos para mim criar snapshot, tipo, todo dia, uma vez por semana, uma vez por mês, enfim. Você consegue fazer esse agendamento de snapshots aqui, tá? E aqui eu consigo, os snapshots que são criados automaticamente vêm parar aqui, tá? E eu também consigo criar manualmente. Eu vou criar um aqui agora que eu vou chamar antes do update, que é antes da atualização, tá? Eu não fiz uma atualização do sistema ainda. E eu vou criar um snapshot para mim poder voltar a esse estado que o sistema estava. Então eu criei um snapshot do sistema aqui e eu vou realizar a atualização do sistema. É... é, pô, pode ver que vai ter 1,4 GB de atualização, é muita coisa, tá? Então eu vou iniciar ela aqui e volto quando tiver tudo pronto, tá bom, pessoal? Pronto, pessoal, voltei, terminei de fazer toda a atualização do Fedora. Agora eu vou reiniciar a máquina. O sistema ele vai iniciar no kernel mais recente, tá? Eu vou iniciar aqui. Você pode ver que depois da atualização, a gente tá com uma versão do kernel mais recente. A 6.7.11, tá? E agora, vamos supor que eu tenho um problema na minha máquina e eu queira voltar um snapshot que estava antes da atualização, né?
Eu vou vir aqui, abrir o BTRFS Assista. É bem simples, tá? Só vim aqui na aba Sniper. Lembra que eu criei o antes do update? Eu venho na aba Bronze Restore e venho aqui em Restaurar. Clicando aqui em Restaurar, clicando em Yes, pronto. Restaurei o snapshot. A hora que eu reiniciar o sistema, eu vou reiniciar. O correto era o sistema voltar ao estado que ele estava antes de eu fazer a atualização. Mas vocês vão notar que isso não é bem assim que vai acontecer, né? Ele vai cair no shell de emergência, não vai iniciar. Como eu falei aqui, ó, caiu no shell de emergência. Por quê, pessoal? Porque ainda há resquícios do kernel mais recente na partição de boot. Lembra que eu falei que a partição de boot ela não é coberta pelo BTFS? Então, o kernel mais novo, ele não existe mais na partição do BTRFS. Mas na partição HT4 ainda ele está lá. E o Gloob tenta iniciar ele. Só que, a hora que o Gloob carrega o binário procura os módulos dentro da partição BTRFS, né? Que dentro do boot só tem o binário do kernel. E como eu voltei esse snapshot, ele não consegue achar os módulos dele, né? Porque eu voltei entre aspas, o sistema a um outro estado aqui, no qual esse kernel não estava instalado. Então ele vai procurar os módulos para carregar, para subir o sistema, e não existe. O que acontece se o sistema não inicializa. Mas ainda nem tudo está perdido, tá? Se eu forçar o desligamento e reiniciar a máquina pressionando várias vezes a tecla Shift, para o medidor do grupo ser visível, para aparecer o menu do grupo, é pressionar várias vezes, viu, pessoal? Não é apertar e segurar, tá? Para aparecer o menu do grupo. Vou pressionar várias vezes aqui enquanto o sistema inicia. Pronto. Aqui, ó. Veja que eu tô com o kernel 6.7 ainda aparece no grupo, tá? E ele não vai iniciar porque eu já expliquei o porquê. Mas o kernel 6.5 ele vai iniciar o sistema. Então ainda nem tudo tá perdido, né? Você consegue restaurar o sistema e usar um kernel mais antigo. Apesar desse inconveniente todo, ainda é possível fazer isso, tá? Então eu vou iniciar, o sistema vai iniciar normalmente aqui. Então eu vou aumentar a fonte aqui. Se a gente entrar na partição de boot, pode ver que, como ela não é coberta pelo snapshot, aqui ó, o disco de RAM inicial e o binário do kernel, né? Isso aqui é o binário do kernel, isso aqui é o kernel, pessoal. É isso que o Groove carrega. Só que o kernel é monolítico, né? Ele não tá tudo incluso dentro dele. Ele é um binário pequeno, ele procura o resto de módulos tudo na raiz do sistema, né? E o Groove carrega ele, só que como ele não acha o Groove carrega ele e ele era o kernel procuraria os módulos deles aqui, o módulo dele aqui, especificamente em debarrar libs módulos. Ó, veja bem, eu vou acessar libmódulos. Veja que só tem o do 6.5. Não tem o do 6.7, não tem a árvore de módulos do 6.7. Então, o que acontece? O kernel 6.7 ele é carregado, o binário do kernel. Aí ele vem aqui procurar os módulos dele. Só que como o sistema voltou a um estado que ele não estava instalado, então não tem essa árvore de diretórios do kernel. Então o sistema brinca, não inicia. Voltando novamente no boot, a gente pode fazer uma limpeza também, tá, pessoal? Vamos supor que eu queira remover esse kernel 6.7 aqui do Groove. Do Groove e aqui do boot também, para não ficar ocupando espaço. Veja que eu tenho
Ó, todos esses arquivos aqui são do kernel 6.7, né? Então se eu dar um rm-rf 6.7, tá, pronto. Removi. E o Groove ainda vai mostrar ele. Porém, as entradas do Groove ficam nesse caminho aqui. Tá. Aqui, ó. A entrada, eu tenho a entrada de recuperação, a entrada do meu kernel 6.5 tá funcionando bem, e a do 6.7 que não tá funcionando como eu já expliquei, tá? Eu vou remover essa entrada aqui. Bom, ela não tá aqui, mas além de remover, eu preciso rodar, atualizar os arquivos de configuração do Groove. Vou atualizar eles aqui. E pronto, pessoal. A gente voltou para um estado que estava antes, tá? Mesmo com todos os problemas do boot separado, eu vou dar um reboot para os senhores verem que o sistema tá praticamente... É o mesmo sistema que estava antes. Que conseguimos fazer uma limpeza geral aqui. Não é o ideal, mas... Deixa eu iniciar novamente que eu perdi o processo aqui para abrir o Groove. Veja que agora eu só tenho o 6.5, tá? O sistema voltou para o estado que estava antes da atualização, limpo, mesmo com o boot separado. Como eu falei, é inconveniente. Dá para fazer? Dá. Dependendo da situação, talvez se for um snapshot muito antigo, você não consiga fazer isso, conforme o kernel vai se atualizando. Então, o mais correto seria colocar remover essa partição separada, tá? E deixar duas partições apenas. A UEFI, que é obrigatório, ela tem que ser separada. E uma partição BTRFS contendo os dois subvolumes, o root e o home, que é o que eu vou demonstrar para os senhores, tá bom, pessoal? Eu vou forçar o desligamento aqui. Eu vou iniciar a partir do live, tá bom? Pra gente fazer a instalação do Fedora sem a necessidade de uma partição separada, né? Para facilitar o processo. Vocês vão ver que o processo para fazer isso é extremamente simples, tá, pessoal? O pessoal acha que o Anaconda é complexo, fala-se muito do Calamares, né? Calamares é um bom instalador para desktops, né? Realmente, para usuários de desktop, ele é um instalador perfeito. Mas o Anaconda não é só para isso, né? O Anaconda ele trabalha em ambientes como de servidores também, para fazer instalação personalizada. Então, ele é um pouco mais complexo, sim. Mas ele tem que ser. Entendeu? Ele precisa de mais opções. Aqui eu já vou iniciar o Anaconda. Eu vou avançar aqui. Eu vou na área de sistema. E vou clicar em personalizada, pronto. O que eu vou fazer aqui? Aqui, o que aparece aqui embaixo é a minha instalação. No disco do Fedora. Então, antes de prosseguir, eu vou apagar tudo, tá, senhores? Apague tudo. Eu vou clicar aqui nessa home aqui, ó. Vou começar aqui de cima, clicar no sinal de menos aqui e vou excluir. Vou excluir todas as partições desse disco, tá? Eu vou sumir com tudo. Desconhecido também expande. Vou aqui, vou excluir. Pronto. Apaguei tudo, senhores. Isso ainda não foi realmente feito, tá? Eu teria que avançar para realmente destruir todas as partições do disco, mas fica de aviso aí, né? Se você for fazer isso, faz o backup, porque depois que você fizer o processo, não consegue mais recuperar seus arquivos. Bom, depois de apagar todas as partições do disco,
Agora eu vou começar a criar elas. Então, a que eu vou criar primeiro é a FI. A FI, senhores, tem que ser criada em firmware EFI, tá? É obrigatório ser uma partição separada, você tem que criar ela. 600 MIB é o suficiente, tá? Para ela. Essa é obrigatória, você tem que criar. Agora eu vou criar a raiz do sistema. A raiz do sistema em BTRFS, ela é um subvolume, tá? Ela não é uma partição separada. Subvolumes podem se comportar como uma partição separada, né? E se comportam, na verdade, né? O subvolume ele pode se comportar como se fosse uma partição separada. Não é, mas ele se comporta. Então é possível você ter dois subvolumes dentro de uma partição, tá? Um subvolume para a raiz e um subvolume para o home. Eu criei o root, agora eu vou criar o home, tá? É como eu falei, eu criei ele aqui. Os dois compartilham o mesmo espaço na mesma partição, tá? São dois subvolumes. Não são três partições. São duas. Uma é FI e uma partição root, que contém o subvolume root e o home. É só isso, pessoal. Fez isso, criou o FI, o root, o home, você pode ir pronto, avançar. Aceitar as mudanças e iniciar a instalação. Pronto, pessoal. Eu vou interromper a gravação aqui. Quando o sistema terminar de instalar, eu retorno. Pronto, pessoal. O sistema terminou de instalar. Eu vou finalizar a instalação aqui e vou iniciar a máquina, tá? Após eu reiniciar a máquina, a gente vai dar uma olhada no layout. De partições do disco, tá? Vou forçar o desligamento aqui porque tá pelo Live CD, tá? Não pelo disco. Acabei esquecendo de fazer esse processo aqui. Agora o sistema vai iniciar pelo disco. Ele vai pedir as primeiras informações aqui. Eu vou clicar em próximo aqui. Vou habilitar repositórios de terceiros. Não vou configurar contas agora. Na verdade eu não vou configurar nunca, né? Que é uma VM de teste. Vou colocar a senha difícil. Número 1. E vou clicar em próximo. E pronto. Eu vou abrir um terminal. Vou aumentar ele aqui, tá, gente? Pronto, perfeito. Agora eu vou dar um parted pra gente ver o layout. E pronto, senhores. Veja que eu tenho apenas duas partições. Uma partição EFI e uma partição BTRFS, tá? LSBLK também mostra isso. Eu tenho uma partição BTRFS com dois subvolumes, o root e o home, e uma partição FI. Agora você pode instalar o Sniper, o BTRFS System. Você pode instalar ele e fazer snapshots com mais tranquilidade no seu sistema, porque você não vai ter todo aquele inconveniente que a gente mencionou todo o começo do vídeo para chegar até aqui. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Eu fui um pouquinho profundo aqui, entrei em detalhes um pouco técnicos, né? Eu tentei deixar o mais claro possível para que seja compreensível, né? E tomara que eu tenha conseguido, né? Tá bom, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado mais uma vez e um abraço. Até mais. Tchau, tchau.